Questão 9 de Física da FUVEST 2020. Uma questão que retrata campo magnético e campos elétricos uniformes e vetores. Toda vez que aparecem vetores é um problema sério. Nós temos uma partícula com carga positiva dentro de um solenoide. Esse solenoide é como se fosse um caderno em espiral. O próprio desenho nos mostra algo semelhante a isso. O fio por dentro de um cilindro em que apresenta uma corrente circular que apresenta esse sentido. Ela vem por cima e sai por baixo. Vem por cima e sai por baixo. Com essa direção da corrente elétrica, Izinho, o examinador colocou para nós um desenho planificado, como se nós tivéssemos fatiado este solenoide. E toda corrente que passa formando círculos, no caso de um solenoide, cria um campo magnético, que é esta resolução, a regra da mão direita, no caso para um solenoide. Perceba que os dedos estão ali encurvados. O desenho tenta representar a minha mão direita, que deve ser usada. Perceba que eu estou encurvando os dedos, mostrando justamente esse sentido de sair por cima e entrar por baixo. Sair por cima e entrar por baixo. Esse sentido de corrente é descrito aqui com esses círculos com um pontinho indicando que está saindo e estes círculos com xizinhos indicando que ele está entrando. Então esse movimento da minha mão é que retrata o sentido dessa corrente elétrica. Perceba que o meu polegar ele está apontando nessa direção e sentido, o que pela regra da mão direita precisa ser compreendido. Uma vez que o sentido da corrente é esse, a minha mão, quando posicionada em cima da mesa, resulta num polegar indo para a direita. O que nos confecciona, então, um campo magnético que não está desenhado aqui ainda. Esse campo magnético vai estar atuando nesta partícula por conta desse solenoide. Além desse campo magnético, existe esse campo elétrico uniforme, que é criado a partir de duas placas opostas. Uma placa contendo cargas positivas, indicando repulsão de campo elétrico, e uma placa negativa, indicando aproximação de campo elétrico. Esses dois campos, o campo magnético e o campo elétrico, vão gerar forças na minha partícula. Para determinar primeiramente, agora que nós fizemos o desenho do campo magnético na partícula de carga positiva, nós podemos aplicar a força magnética, que é a regra do tapa. Aqui eu apresento a minha mão, chapada agora, não mais em curva, mudaram os parâmetros. Agora nós temos como os dedinhos o campo magnético, o polegar a velocidade e o tapa representando a força. A força aqui está representada pela lapiseira. Nós temos um sistema triortogonal, um vetor formando 90 graus com o campo magnético, esse vetor é a força, e esse vetor formando 90 graus também com todos eles. Esse vetor é a velocidade. Aqui nesse desenho você tem essa representação. Velocidade é o polegar, os dedos esticados é o campo magnético, e a força, que é resultado desta interação triortogonal, é a força magnética. Aqui eu coloquei um desenho de um sistema vetorial triortogonal, onde eles formam 90 graus entre si. Bom, tentando desenhar essa situação nesta carga, nós temos que olhar que a velocidade ela é um vetor que está entrando no campo. Então, o meu vetor velocidade, vamos tentar colocar aqui em perspectiva, como sendo um vetor que está entrando. O campo magnético, no caso, ele tem que estar apontando para a direita. Então eu sou obrigado a deitar a minha mão. Perceba aqui, eu vou colocar o meu polegar dentro, entrando no papel, os meus dedos apontando para a direita, o que resulta num tapa para baixo. Então o campo magnético deve estar aqui e isso vai resultar num tapa para baixo. A força magnética, então, ela precisa necessariamente, por conta desse sistema triortogonal, apontar para baixo, por conta dessa formação angular. Velocidade entrando, campo magnético à direita, força é o tapa para baixo. Então aqui nós temos
essa representação. Campo magnético, vira o polegar para dentro da folha, tapa para baixo. Representado esta, que é a mais difícil da questão, nós podemos retratar agora a força elétrica. A força elétrica criada pelo campo elétrico, ela apresenta a mesma direção e sentido quando a carga é positiva. Ou seja, a força elétrica atuando numa carga positiva tem o mesmo vetor, o desenho vetorial deste campo elétrico. Então, uma carga positiva com este campo elétrico vai ter também uma força com a mesma direção e sentido que o campo gerado. Então, nós temos força elétrica para a direita, campo magnético para baixo, o que resulta na alternativa A, como a melhor opção para essa questão.